Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Raquel Tsa, nova chefe de economia da Rico. Eu cheguei há pouco tempo nessa nave laranja para complementar esse time que já é brilhante e falar sobre uma coisa que muita gente acha complicado: economia. Mas eu prometo, de uma maneira bem descomplicada, bem rico. Esse aqui é o primeiro episódio do nosso novo quadro Semana de SASE, um resumão do que de mais importante aconteceu na economia no Brasil e no mundo. Porque a economia, ela mexe muito com todos os nossos investimentos. Então vem comigo que eu vou te contar tudo sobre as notícias que pipocaram nas timelines financeiras ao longo da semana. Pois é, gente, toda sexta-feira eu vou estar aqui trazendo esse resumão para você poder sextar bem informado. Então chega de enrolação e vamos falar sobre o principal assunto que bombou nessa semana, que foram as reuniões dos comitês de política monetária. Resumindo, uma reunião de um monte de gente importante que decide o que vai acontecer com as taxas de juros ao redor do mundo de acordo com o contexto econômico. Dentre algumas reuniões de comitê de política monetária que aconteceram essa semana, as duas mais importantes pra gente aqui no Brasil foram a que aconteceu lá nos Estados Unidos e a que aconteceu aqui no Brasil. Então vamos começar pelos Estados Unidos, que é o que mais mexe nos mercados ao redor do mundo. Lá nos Estados Unidos, o FONC, que é o Comitê de Política Monetária do Fed, o Banco Central norte-americano, ele foi na linha do que se era esperado e não alterou as taxas de juros, que continuaram entre 0 e 0,25, e também não mudou nada no seu programa de compra de ativos, que é um tipo de estímulo monetário, jogando mais dinheiro na economia. Mas então, por que o mercado deu uma balançada essa semana em resposta a essa reunião do Fed? Porque teve uma surpresa. Essa surpresa foi o posicionamento de alguns dos diretores sobre quando que eles veem o começo do aumento da taxa de juros lá nos Estados Unidos. Diferente da última reunião, nessa reunião, a maior parte dos diretores presentes lá na reunião do FONC já vem a taxa de juros subindo em 2023, ou seja, antes do que muita gente esperava. Além disso, todo mundo estava esperando o Fed falar sobre o tapering, que é o nome que se dá para aquela compra de ativos que eu comentei e balança bastante com os mercados, com as ações de tecnologia, com toda aquela discussão entre growth versus value. E aí, o que eles falaram sobre o tapering? Eles não falaram muita coisa, eles indicaram que provavelmente vão decidir quando essa redução vai começar lá em agosto, mas ao que tudo indica, isso deve acontecer entre o final desse ano e o início do ano que vem, novamente um pouquinho antes do que alguns imaginavam. E por que isso tem a ver com os nossos investimentos aqui no Brasil? Porque um aumento da taxa de juros lá nos Estados Unidos, ele muda o apetite ao risco de investidores ao redor do mundo. Porque, afinal de contas, com juros maiores lá, que não tem risco, em teoria, você pensaria um pouquinho mais em investir aqui, que tem mais risco, a depender de onde estão as nossas taxas de juros e qual será o retorno que você, investidor, terá no seu investimento. Mas calma, como ao que tudo indica, esse ajuste vai ser gradual. Isso não muda a nossa visão construtiva sobre os mercados aqui no Brasil. E claro, a gente vai seguir monitorando tintim por tintim e te contando por aqui. Aqui no Brasil, a gente também teve reunião do nosso Comitê de Política Monetária, o Copom, lá no Banco Central. Mas diferente dos Estados Unidos, aqui foi sim alterada a nossa taxa básica de juros, a taxa Selic, que foi de 3,5% para 4,25% ao ano. Mas isso já era quase completamente esperado, então não é novidade. A novidade da decisão veio lá no comunicado, quando eles tiraram a referência à palavra parcial. E por que isso é tão importante? Porque significa que agora o Banco Central ele não vai fazer mais uma normalização parcial da taxa de juros. Ou seja, ele não vai parar no meio do seu ajuste para chegar até 6,5%. Bom, e por que 6,5%? Porque 6,5% é a taxa neutra de juros, aquela que nem estimula a atividade para fazer com que a inflação suba e nem desestimula a atividade para segurar os preços e fazer com que a inflação não suba. Então, retirando a referência a esse parcial, significa que o Copom ele vai elevar a nossa taxa Selic para 6,5% sem parar nas próximas reuniões. O Copom decidiu fazer isso porque, segundo ele está mais preocupado sobre um potencial contágio
estágio da alta dos preços atuais sobre os preços futuros. Como assim? A gente sabe que os preços estão subindo bastante, principalmente aqueles ao produtor, por conta de commodities lá na lua, por desequilíbrios de oferta e demanda, pelo fato de que a pandemia deu uma bagunçada nas cadeias globais de valor, inclusive aqui no microcosmo Brasil, além da nossa própria cerejinha no bolo aqui no Brasil, que é a crise hídrica. Com os reservatórios bastante baixos pela falta de chuvas, a nossa energia elétrica fica mais cara, porque a gente tem que optar por alternativas mais caras de energia, como, por exemplo, importar parte dessa energia. Isso faz com que a gente evite um racionamento, um apagão, mas ele eleva, sim, o preço da energia, elevando, assim, a inflação. Pelo lado positivo, o Banco Central reconheceu que a atividade está mais forte do que o esperado, mas isso também acaba empurrando a inflação para cima, porque muita gente que não subiu os seus preços pela falta de demanda, não vou subir porque senão ninguém vai comprar, agora começou a fazer. Então, por um motivo bom, mas também empurra os preços para cima. Diante de tudo isso, o Banco Central achou que era melhor dar uma mensagem bem forte, bem hawkish, o falcão, como a gente chama em política monetária, e avisar que não será leniente com a inflação, está de olho nessa alta de preços, principalmente como isso pode contaminar os outros preços da economia e a inflação no ano que vem, porque a gente tem que lembrar que a política monetária ela demora um tempo para fazer efeito. Então, a gente está falando de uma alta de juros agora, mas olhando para o impacto majoritariamente no ano que vem. Resumo da ópera, a Selic deve continuar subindo até atingir 6,5%, onde ela vai permanecer bem provavelmente por um tempinho naquele território neutro, tipo a Suíça. E você com tudo isso? A taxa de juros, ela é um dos principais indicadores econômicos que afetam os investimentos. Não só porque ela controla a inflação, que é basicamente aí o Voldemort da economia, que tá todo mundo fugindo nos investimentos, mas também porque ela é a taxa básica, ou seja, todas as outras taxas de juros da economia se baseiam nela. Quando a gente fala de renda fixa, quando a gente fala de renda variável, tudo tem aquele fundinho na taxa Selic. Então você quer saber mais como isso impacta os seus investimentos? Fica tranquilo. Eu e a Paula Zogby, a gente fez um vídeo exatamente sobre isso, contando mais sobre o comunicado do Copom e como isso afeta seus investimentos, e o link tá logo aqui na descrição desse vídeo. É isso, gente, por hoje é só. E se você quer saber muito mais sobre isso que eu falei, além de várias outras coisas que aconteceram no cenário econômico essa semana, como discussão sobre o auxílio emergencial, a MP da Eletrobras, vai lá na Reconnect que eu conto tudo pra vocês. O link também tá aqui na descrição. E não esqueça, deixa o seu feedback aqui, conta pra gente se você gostou desse vídeo, curte o nosso canal, se inscreva, leia os nossos textos na Reconnect e, também vai lá nas nossas redes sociais que tem bastante conteúdo legal. É isso, gente, até a semana que vem.